Oi, gente! Tá começando mais um episódio do EARCcast especial Casa Cor, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Ana Nubia Jacob. Eu vou te falar, essa temporada da Casa Cor tá muito bacana, porque a gente se reconectando, né? Com tanta gente interessante. Os nossos convidados, né, Ana? Você... Estão demais. Demais. Estão demais. E antes da gente começar, lógico, os nossos super patrocinadores que fazem esse podcast acontecer. O EARCcast é um oferecimento, Cinex, Ventura, Di Fratelli, Conceito Lux, Vazap, Renove Home. E um apoio, Paoli, Moldura Minuto, Real Energia, Café Sospeço, Buena Hair e Unique Studio. E antes da gente começar, eu quero agradecer a My Winery, que esse é o primeiro podcast que a gente vai fazer brindando. Ó, não corta para os nossos convidados ainda. Porque antes a gente vai pedir para eles se inscrever, né, Ana? Com certeza. O nosso primeiro pedido é, por favor, se inscrevam no canal, nos sigam em todas as mídias sociais, inclusive nos sigam no YouTube, deixe o alerta lá no sininho para vocês receberem todas as novidades do EARCcast em primeira mão. Ai, gente, eu tô amando essa co-host, eu tô achando que vai rolar uma segunda temporada aí. Gente, nesse segundo episódio de hoje, eu tô recebendo aqui um casal, uma dupla, que eu sou fã de carteirinha e falo mesmo que eu sou fã, inclusive cliente. Estou aqui com André Brandão, Márcia Varizo. Muito bem-vindos, André, Márcia. Obrigado pelo convite. Muito bacana estar com você, Daiane, que a gente já tem uma trajetória longa, né? Uma história linda. São quase 30 anos de carreira, né? E a gente está aqui nessa oportunidade, não podia faltar esse casal, né, Ana? Não podia. E a gente falou, nós estamos ansiosos para saber as novidades, saber um pouco de futuro, falar dos projetos, da relevância de vocês no mercado goiano e nacional. E a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. É isso aí. E vocês sempre marcaram, a gente vai começar assim já, né? A gente já vai começar, pá! Vamos começar como tem que ser. Como tem que ser. Porque, assim, os ambientes de vocês em Casa Cor sempre marcaram muito mesmo, assim. Inclusive, o restaurante Vermelho foi o que me inspirou para convidar vocês para participar, para fazerem um projeto do Container da Saúde. Para quem não sabe, o Container da Saúde foi um projeto louquíssimo que eu entrei, que me custou aí pelo menos uns 2 anos da minha vida de dedicação e depois mais uns 5 para bancar isso tudo. Mas eu estava tão apaixonada no projeto que, enfim, a gente sonhou junto. A gente sonhou junto, né? A gente sonhou. Você sabia que o projeto foi pedido por uma mídia indiana, pediram agora para publicar aquele projeto. Ah, mentira. Sério. Que incrível. Gente, eles não me contaram isso aqui no bastidor. Mentira. Valeu a pena. Não, mas valeu a pena. Gente, aquele projeto ficou lindíssimo, né? Ficou muito bacana. O resultado final ficou extraordinário e eu acho que a experiência para você como empresária nesse ramo, acho que foi super válida. Na verdade... Quem não conhece o projeto, entra no nosso site, www.brandãovarizo.com, que tá lá postado e vocês vão ver. O projeto é muito bacana, muito lindo. Muito. E muito original, né? E foi um sonho, né, da época deles desenvolverem uma coisa de saúde, de saudável. E quando falou do nome Container, a gente brincou, né, Daiane? Que o nome virou uma pilha de containers no meio da Ricardo Paranhos. Exato. Sim. E assim, na verdade, eu falo que foi o primeiro negócio que eu entrei por dinheiro, pensando em dinheiro, não por paixão, porque eu sempre fui movida a paixão. E foi o meu maior aprendizado como empreendedora. E realmente, assim, se vocês acompanharam a história, foi quase 1 ano e meio de obra. Eu já lembro chorando pra Márcia, a Márcia com toda a paciência do universo, nunca vou esquecer, nunca. Mas a gente vai entrar um pouquinho mais nisso aí, porque a questão da assinatura de vocês, o quanto é marcante, voltando para essa parte do restaurante. Por que vocês não estão aqui prestigiando essa mostra, né? Porque a gente quer ver, a gente tá sentindo falta dessa ousadia. E sentimos falta disso, daquele
ponto... nós falávamos aqui nas edições anteriores e nos bastidores de entrar no espaço e ter a cara de quem assinou. E a gente anda e fala assim, falta um Brandão Varizo aqui, assim, com a personalidade dos dois. Exato. Aí, ficamos felizes, viu, Ana, com essa tua fala. E a gente não está esse ano na Casa Cooper, realmente. A gente tinha alguns projetos pessoais que estavam acontecendo exatamente na época da Casa Cor. Quando a gente até pensou em vir, e eu sou corredor. E eu ia correr a maratona de Paris esse ano. Porque, gente, quem não sabe, que é uma grande confusão que se faz, que correr uma maratona não é correr uma corrida de rua, não. É correr 42 quilômetros. Isso existe, sempre falo que é um projeto familiar. Né? Você envolve toda uma vida de família. E a gente estava indo para fazer essa viagem. Era uma viagem de família que estava prometida há muito tempo, porque os meninos queriam conhecer Berlim por conta da história de Segunda Guerra Mundial. E tem um dos filhos que é louco por Segunda Guerra Mundial. E essa história toda. E a gente organizou uma outra viagem para ir para Milão também. E não pensamos que entre uma viagem e outra tinha uma semana. Então, passamos o mês de abril praticamente todo viajando. E é o mês do Frege da Casa Cor, onde tudo acontece. Sim. Então, até a gente chegou a vir na Casa Cor, olhar ambiente e tal. Depois que a gente se tocou, falamos, Sheila, Eliane, não vai dar suspende. Uma não acontece. Semana, é impossível vocês acompanharem isso à distância. É isso, mas Então. estão fazendo falta. Obrigado. Saibam disso. E aproveitando esse gancho, nós queríamos saber que é o DNA do programa, é ArcCast, como funciona o processo criativo de vocês. Adorei essa olhada pros dois. Muito bom. Gente, Muito bom. a maior parte dos escritórios que são de duas pessoas, né, Márcia? Divide. Um faz arquitetura, outro interior. Normalmente os homens fazem arquitetura, as mulheres fazem interior. Lá no escritório, tudo acontece junto ao mesmo tempo agora, com a equipe. A 4 mãos, mais o time todo. E tudo todo. A gente sempre tem esse envolvimento geral de todo mundo. E não vou dizer que é fácil, não. tem hora que quase sai foice marcando. Saiu um emburrado para um lado, outro brigando pro outro. Mas das 18 horas, aí fica tudo certo, vira a chave, não é? A gente tem um pacto que não pode se falar de trabalho em casa. Mas é o melhor pacto. Muito Isso bem. daí, na minha época, né? Enfim. Nós entendemos. Mas é isso. 18 horas, acabou. E eu tenho uma facilidade dessa virada de chave. Você tem, Ana? Tenho A super. gente tem também. Agora, lógico que, como todo casal, inevitavelmente, se fosse um casal onde um não fosse arquiteto, você ia chegar, gente, aconteceu isso lá no escritório hoje, papapá. O que você acha? Você sempre ia trocar uma ideia. Então a gente tem um momento que você fala assim, ó, pode falar de trabalho, mas isso. nunca falar de trabalho é estar falando, resolvendo o projeto. É falar de situações de trabalho com um companheiro e não com um sócio, né? Exato. Mas a gente... Talvez até nesses momentos já começa esse processo criativo, né? Essa troca. Eu acho que a gente lá no escritório, a gente sempre é muito gozado, que a gente começa meio falando assim, eu pensei nisso, né? Não tem aquele processo, assim, de... A gente vai, eu acho que fica na caixinha, né? Aí chega no momento e fala assim, nossa, eu acho que eu achei a solução. E também tem a hora de falar assim, vamos dormir, meu filho, porque só o sono... Uma noite de sono é melhor amigo. Então, acho que a gente sempre tem isso. Assim, a gente no escritório, a gente tem um processo, Daiane, que está até bem diferente da época que você trabalhou com a gente, está muito mais sistematizado. Então, até hoje em dia, a gente faz uma pesquisa muito intensa do cliente antes de começar um projeto. Então, essa pesquisa, ela dá para a gente muito subsídio de começar um projeto de forma muito mais assertiva. Bacana. O projeto comercial, ele tem uma facilidade para a gente nesse sentido, porque como a gente sempre trabalha com projetos onde a gente conceitua muito o que é o projeto, tanto você falou, o container. Quando a gente falou container, a loja tinha que ter container, a loja tinha que ser industrial, a loja tinha que ter cara de quase um porto. E tinha a história da saúde, né? Sim. Que entrou, e tinha o jardim vertical, e tinha natureza, e tinha... Então, Projeto. isso tudo pra gente no comercial é muito orgânico, né, Márcia? Verdade. Muito orgânico. Mas quando a gente tá falando de uma residência, a gente pesquisa muito. E aí, quando a gente começa o projeto, a gente já tem muito amarrado na cabeça quem é o cliente. Você concorda, verdade. Márcia? E mais do que isso, assim, eu acho que a gente tem a preocupação desse cliente, ele tá
participando do processo. Né? Então, a gente busca, porque a pessoa fala, eu quero isso, eu quero aquilo. É muita coisa que a pessoa quer, não é? Exato. Dá para ter tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente fala no escritório muito que a gente projeta a 4 mãos. Assim, não é 4 mãos, é 6 mãos, é 8 mãos. Né? Quantos? Tem o filho e tem o pitaqueiro também, né? O pitaqueiro sempre tem. Que lá. Sempre tem. A gente fala, a gente aceita pitaqueiro, desde que ele esteja na mesa de reunião com a gente. Muito bom. Traz o pitaqueiro, para ele ser bem. nosso aliado. Exato. Porque a gente vai discutir ali. Se ele tem uma opinião, a gente vai poder... Vai ter uma história do meu tio, que ele fala assim, quando tem construção, tem que fazer 2. Para quem dá pitaco e a outra que vai ser construída. Que é de verdade. Exato. Então, assim, a gente começa muito esse processo com muita consciência de para quem que a gente está projetando. Então, quando a gente começa a pensar, a gente já fala, eu acho que é assim. Normalmente a Márcia, não, eu pensei semelhante. É muito gozado, que o semelhante da gente é muito diferente, né, Márcia? Que legal. Então, normalmente é aquela coisa, que é a mesma coisa, só que é diferente. Então, aí a gente começa a alinhavar esses pontos, né? O que tem de diferença, o que tem de semelhança, e harmoniza muito isso. E, normalmente, é um caminho que, de certa forma, é muito fluido, né? É muito fluido, a coisa... Não, mas assim, mais ou menos, né? Não, mas é muito fluido no sentido de que existe um fio condutor que a gente sempre acorda muito fácil de onde deve ser o rumo. E aí tem as divergências, como tudo na vida. Claro. E se fosse pensar igual, não teria serventia nenhuma. Ganho. A Essa sociedade. não faria sentido. Exatamente. Eu acho que é tanto que a gente sempre fala para o cliente, das primeiras coisas que a gente fala assim, nós somos um time e a gente dá muito valor a ser um time, porque cada pessoa que pensa diferente, ela agrega, assim. Essa semana a gente estava até comentando com uma colaboradora lá do escritório, que eu até falei para ela, ela me perguntou uma bobagem, numa mudança num projeto muito boba. E ela me perguntou, eu já estava com a resposta na ponta da língua para ela, e ela falou, mas eu pensei que é isso, você concorda? Ela disse, você tem toda a razão, eu te dar uma resposta no automático, que era muito pior do que essa. Essa troca é muito rica, É né? muito. Eu acho riquíssima, assim. Eu sou dessas, eu amo sempre estar reunindo o time, ouvindo todo mundo. Eu ouço todo mundo, eu acho isso importantíssimo. E eu falei para ela assim, foi muito bom você ter falado, é uma bobagem. Era o acabamento da lavanderia, de uma área de serviço, do armário. E quando ela falou o que você falou faz muito sentido. Ainda bem que você falou, porque senão eu ia responder de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente lá no escritório tem muito isso, né? De escutar, né? De escutar, de tentar valorizar. Gente, não é fácil, não. Tem hora que você fala assim, já tá tão andado na sua cabeça, que quando a pessoa fala assim, ai meu Deus, lá vem. E se você não faz o exercício mental de tentar entender e voltar atrás, assim, não, gente, sou eu que tô lá na frente, deixa eu voltar, porque muitas vezes tem o que ouvir, né? E vai acrescentar, vai agregar. Mas eu acho que no mundo de hoje em dia a gente tá tão ansioso que isso também é um exercício. É um exercício, com certeza. Né? Então, acho que esse é o processo criativo da gente. Eu acho que também... Aí você conhece a gente, né, Daiane? A Márcia é muito intuitiva e eu sou muito racional. Né? Então, acho que é por isso que os choques vão acontecendo, né? Então... É porque o André fala assim, tudo tem que estar regrado, né? Tudo tem que estar alinhado, tudo tem que estar... Né, o toque. A coisa assim, a cor, tudo o muito armário certinho. dele todo organizado, degradê. Isso vocês se complementam, que é o objetivo de uma sociedade. São sócios com habilidades que se complementam, né? Senão somando forças complementares que dá um resultado muito interessante no final. E ao mesmo tempo tem que ter algo que nos una, né? E crenças comuns. Sim, sim. Né? Então, acho que é meio isso que você falou, né? As crenças são comuns e as divergências tornam a coisa muito mais rica. Eu falo, toda música tem dissonância, né? Com certeza. E falando um pouco disso, da estrutura do escritório, de como vocês projetam, como vocês trabalham, eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre as mostras de interiores e... Já reafirmando que vocês estão fazendo muita falta na Casa Cor, mas vocês dois, o escritório, presente em várias edições da Casa Cor, das mostras Artefato. Isso leva Brandão Varizo para um outro patamar e mostra esse escritório a nível Brasil, o que nos enche de orgulho, inclusive, né, Daiane? Mas como vocês veem a importância desse tipo de evento para o mercado de arquitetura, as mostras e essa visibilidade que ela dá ao escritório a nível nacional? Eu acho assim que toda a mostra ela tem um quê assim de delírio, né?
Sim. Eu acho que ela permite a gente poder criar e poder ver e perceber. Porque quando a gente está projetando junto com alguém, a gente fala assim que é junto, não é para alguém, quer dizer, junto com alguém, a gente está projetando dentro de umas necessidades, dentro de uma ótica que é daquela pessoa, daquela família, daquele empreendimento, né? A gente entra dentro daquele sonho. Quando a gente vai fazer a amostra, a gente pode sair um pouquinho da caixinha, né? E fazer esse sonho, essa brincadeira, esse lado mais lúdico, que eu acho que pode ter a arquitetura, né? Que pode ter a amostra de interior, a parte do interior, pode vir à tona, né? Então, acho que isso é muito interessante para a gente. E eu acho que não só o exercício de se mostrar, né? De falar que pode ver uma coisa que é sempre igual de uma forma diferente, mas também traz para a gente o exercício da imaginação, que eu acho que para mim é uma coisa muito rica, não só pela você se mostrar, né, e você ser conhecido, mas mostrar a nossa criatividade, aquilo que a gente pode sair um pouquinho da caixinha, né? Do trivial. E que é um ponto que a gente está falando em vários podcasts, e eu falei com a própria Sheila e a Eliane no podcast que eu fiz com elas, né? Sobre essa falta de ousadia. Hoje falta muito, muito. Acho que as pessoas têm medo de talvez uma não aceitação por ousarem demais e acabam fazendo muito trivial. Né? Eu acho que, na realidade, acho que tem duas vertentes, assim, falando um pouco, voltando na tua pergunta, eu acho que a Casa Cor é uma coisa tão importante no mercado de decoração porque uma parte da população ela não tem acesso a um projeto de arquitetura e de interior de forma estruturada e bem pensada e de qualidade. Eu acho que o momento Casa Cor é um momento de democratização dessa possibilidade. Não é todo mundo que consegue entrar numa casa que tem um living de 200 metros quadrados com tudo que tem de melhor de design no mundo. Não vamos falar só de Brasil. Exato. Então, eu acho que é uma democratização da experimentação, né? Isso, lógico que a gente fala de Casa Cor, a gente fala de um público que no Brasil é muito seleto, independente de ser uma pessoa que não tem acesso a esse mercado. Mas eu acho que torna possível a pessoa conhecer que existe um mercado de decoração, design existe porque existe, que é bacana. Sim. Arte existe porque é bacana. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que existem duas posturas frente à Casa Cor. A de eu vou ser comercial e atrair o cliente que é comercial. E eu vou mostrar o que eu penso e atrair um cliente que é especial. Tá. E eu acho que a postura da gente sempre foi, como a gente é muito delirante também, é pensar, eu vou mostrar o que eu penso e tentar atrair um cliente que é especial porque ele achou, assim, interagiu com aquilo e achou que isso é rico. Não é porque a gente fez um restaurante todo vermelho. Entre todas, foi o restaurante que marcou? Eu acho que o restaurante é o que mais é delirante. Gente, marcou muito. Assim, eu lembro como... eu não tenho uma memória muito... Casa Cor 2011. Foi 12 anos atrás. E eu lembro como se fosse ontem. Assim. O restaurante vermelho, eu acho que... gente, quem não viu, vai lá no nosso Adoro. site. Gente, eu tô adorando esse site. Isso. Já falo o site. O site www.brandãovarizo.com.br. É isso. Então, o restaurante, assim, era muito de uma vontade, porque eu acho que a gente, quando faz um restaurante, a gente tem muito isso nos projetos da gente comerciais, né? Acho que é um ponto de venda, ele não é, hoje em dia, um ponto de venda. Um ponto de venda é vender. Farfetch vende. Sim. Mercado Livre vende. Sim. Então é muito mais fácil da sua cama lá você comprar. Mas na hora que você compra, você está vivendo uma experiência. Experienciar envolve todos os sentidos. Então, quando a gente pensa um comércio, a gente é muito preocupado com essa situação de que essa venda seja uma experiência. Sim. Quando a gente faz um restaurante, você não vai no restaurante porque você quer comer. Não, de forma nenhuma. Você vai no restaurante porque você quer viver, ainda mais viver uma experiência. Naquele momento, quando a gente está no restaurante fazendo com uma pessoa que também está com a nossa vida
desde que a gente é menino pequeno lá em Barbacena, né? Que é o Hanna. O Hanna fez o nosso casamento. Foi o primeiro casamento do Hanna em Goiânia, foi o nosso. A gente fez o apartamento do Hanna há 300 milhões de anos atrás. A gente fez o buffet, a gente fez o apartamento novo do Hanna. O Hanna tá com a gente, assim, de mãozinha dada sempre. Desde muitos anos. Então, quando o Hanna falou que ia fazer restaurante, ele falou, vocês querem fazer o restaurante comigo? Claro! Lógico. Não tem outro sentido, Óbvio não que a sei. gente quer. E o Hanna também é outra cabeça que borbulha, né? Exato. Então, a gente foi... E o Hanna é uma comida de fartura. O Hanna é uma comida de luxo. Ele gosta desse universo de... É fartura. Então, gente, isso é glamour, né? É glamour. O restaurante tem que ser vermelho. Então, a gente viaja nessa história. Quando o container... Quando a gente fez a Arranha-Gata. Gente, a Arranha-Gata é hoje a loja de grife mais antiga de Goiânia. Isso é um templo da moda de Goiânia. Então, essa loja tem que ser um templo, é quase uma igreja barroca, é dourada. Então, isso tudo a gente sempre sistematiza muito e tem esse pensamento. Então, quando a gente faz isso, acho que por isso que a Casa Cor do restaurante... E não é só você, foi muita gente que fala do restaurante. Não, ela foi realmente marcante. E assim, saindo um pouquinho agora de Casa Cor, entrando mais na parte de carreira. Marqueteira, como eu sou, né? Que eu amo isso e realmente é minha profissão. Vocês ganharam vários prêmios no decorrer desses quase 30 anos, vários projetos publicados. O prêmio da Chess, né, da Tideli, que foi incrível. Eu tenho uma foto no meu Instagram, nós três, depois eu vou mandar, eu vou fazer um TBT, nós três, uma cadeira lindíssima, lindíssima. Qual foi o impacto disso tudo na carreira de vocês? Como que vocês aproveitaram isso para posicionamento da marca de vocês? Eu acho, Daiane, que isso traz credibilidade no trabalho da gente, né? Sim. Porque não é só a gente fazer o que a gente acha que tem que ser feito, né? E não é só a gente estudar e acreditar. A gente tem que ter, assim, tem o nosso cliente que acredita na gente, que isso é o que, na realidade, faz sentido na vida da gente, mas esses prêmios, eles acabam, e as publicações, acabam chancelando para a gente e para o público em geral, que o nosso trabalho tem uma qualidade vista por um olhar especializado. Sim. Né? Sim. Então, isso traz para a gente um selo de qualidade que eu acredito que dá um respaldo, né? As pessoas contratam com segurança, a gente consegue acreditar no que a gente está fazendo, porque muitas vezes é fácil você fazer a loucura que você quiser, mas ter que acredite nela é mais difícil, né? O prêmio Tideli foi o principal? Eu acho que o prêmio Tideli foi um que trouxe mais repercussão, né, Márcia? Porque levou a gente para uma série de indústrias de design no Brasil. Hoje a gente já tem móveis já fabricados por várias, né? Várias indústrias. Eu acho que ele abriram portas que outras situações não abririam, né? Agora, se você perguntasse onde foram as vezes que a gente foi publicado em revistas muito pesadas, como a antiga Casa Cláudia Luxo, que era um UPA. E foi publicado e não foi com assessor de imprensa batendo na porta, não. Foi a gente que peitou. De forma orgânica. Mandar fotinha para Casa Cláudia Luxo, para redação. Né? E eles fizeram coisa que eles não fazem normalmente. Tinham fotos que eles pegaram e falaram assim, olha, a gente vai mandar um fotógrafo para fotografar algumas coisas que a gente acha que pode dar um perfil legal para a revista. São coisas que não acontece com você sabe de revista, quando é que a revista paga fotógrafo para fotografar? Com certeza. Exato. Então, isso pra gente assim, deu um respaldo de ter o nível de edição da Cristina Bava, chancelando tudo que a gente está fazendo e de uma forma muito contundente de valorizar, não só isso, não foi, refaz essa foto aí não, a gente vai mandar o fotógrafo refaz essa foto para ficar assim do jeito que a gente acha que deve ser publicado, você sabe? Você que teve revista há muito tempo, você sabe que isso não existe. Nossa, não existe, mas assim, essa exigência é o que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Com certeza. E a gente entrou agora no universo que eu particularmente, é uma das minhas paixões, eu adoro mobiliário de design. E a gente, antes nos bastidores, eu e a Daiane falávamos disso, e a gente percebe isso
isso é muito latente no escritório de vocês, que vocês também têm essa paixão. E peças assinadas ganhando o Brasil e o mundo, o coração e as casas dos goianos também. E eu até comentei com a Daiane, eu acabei de me mudar há um mês e no meu prédio novo eu chego para ver a área da piscina toda Tideli e tem o quê? Uma peça de vocês. Aí foi a primeira foto que eu fiz, foi jogada. Tem que tirar a foto e mandar pra gente. Com a minha mãe, assim, falei, olha só, Brandão Varizo aqui, que incrível. Então, assim, eu queria saber de vocês, a gente sabe que tem tanto trabalho até você sentar no móvel que funcione, que tenha ergonomia, né? Que seja confortável, porque ele, além de design, ele tem que funcionar bem. Eu queria saber como é que é para vocês, como arquitetos, como isso influencia o desenvolvimento dessas peças. Nossa, e conciliar isso tudo. Na verdade, assim, eu acho que, em resumo, até conciliar, né, também. Escritório e desenho. Escritório e desenho, exato. Ótimo, isso. Acho que a gente, no escritório, a gente tem um tempo que reserva para desenho. Gente, a gente desenha muita coisa até uma indústria aprovar. Assim, acho que de cada 20 verdade. Desenhos, um realmente é produzido. Então, verdade. talvez até menos, né, Márcia? É verdade. Então, é muito estudo, né? De ergonomia, de gente sentar e pensar. E não é só assim, né? É ver aquilo que é a necessidade hoje em dia. Porque hoje em dia você também tem... Que a gente tem um raciocínio muito modular, quase, né? Então, você tem a casa que é de 100 metros, de 50 metros, né? E você tem um apartamento de 200, 300, 1.000 metros. Casas assim, né, também. Então, como é que isso vai se portar? Porque hoje em dia não é só a peça, né? Exato. Mas as dimensões que elas vão poder ter dentro de cada ambiente, essa modulação. E a gente tem um raciocínio muito modular, né? Que legal. Então a gente brinca. Assim, que legal. Quer dizer, não, como é que a gente Menino vai... nerd brincava muito disso. Como é que isso vai funcionar? Como é que a pessoa vai se apropriar disso, né? Então, a gente gosta muito dessa parte, né? Dessa brincadeira de Isso, gente, é muito engraçado, porque muitas vezes você vê as pessoas chegarem no escritório e dizem, não quero um móvel de design. Como se ser um móvel ser design? É a primeira coisa que eu faço. Que eu falo, que eu brinco. Qualquer coisa que o homem, ser humano, faz para ter utilidade, tem design. Pode ser bom e pode ser ruim. Sim. Exato. Algumas funcionam, outras não. Né? O homem pensou para fazer uma função, tem design. Certo. O tamborete que o cara faz na obra para sentar, que tem um lado mais alto que o outro, é design. É design, exato. Então, se é assinado, só que a assinatura é de um pedreiro e o outro é do designer. Exato. Né? Fora isso... Porque o outro foi chancelado. Exatamente, foi chancelado. Então, primeiro... É isso, você tem que pensar. Segundo, as pessoas não têm noção de que quando elas gostam dessa xicrinha que eu achei maravilhosa, gente. Porque nosso parceiro, patrocinador, Café Sospeço, lindíssimo. Desenho do Rafael, que é o dono, idealizador da marca. Então, super elogio, viu, Rafa? André Brandão. Então, essa xicrinha, a gente só gosta dela porque alguém parou e pensou. Exato. E esse trabalho tem que ser remunerado. Sim, sim. Esse trabalho tem que ser remunerado. Então, você parou e pensou, a pessoa merece receber por isso e você gostou por isso, né? Depois disso, você começa a prototipar. A Chese Veleiro, a indústria realizou 12 protótipos dela até colocar em fabricação. Então, existe um desperdício de engenharia, equipe de produção, parar uma fábrica para colocar em linha um produto que nunca foi feito. Exato. Para testar. E matéria-prima, né? Matéria-prima. É muito engraçado que a fábrica da Tideli, ela fica em Salvador, né? E foi muito gozado, porque um dos problemas daquela peça era estender a trama. Quem não conhece, gente, vai lá em www. Gente, achei esse lindíssimo, lindíssimo. E super confortável. Super. Então, ela tinha um problema que, como esticar aquela trama sem deformar o alumínio e sem fazer com que quando a pessoa sentasse, ela não afundasse, porque a corda estica. Sim. Então, eles descobriram que tinha que super tensionar e eles descobriram que tinha que botar uma tábua em cima e botar uma pessoa pulando para ela dar aquela leve cedida. Gente, adoro. Pensa no tempo que isso teve que acontecer. Até chegarem... Lógico que hoje em dia eles não fazem mais assim. Tem uma máquina que vai, deixa um peso ali em cima para ela levemente ceder
Mas pensa, é engenheiro pensando. Mas isso é bacana, assim, pelos nossos ouvintes, não só arquitetos e designers. Na verdade, a gente tem muitos amantes do tema, né? Exato. E eu acho que é importante falar isso, porque o pessoal chega, mas por que esse preço? É porque existe valor, né? Existe toda uma história ali por trás. Gente, né? a gente Bacana tem indústria de marcenaria que eu falo assim, de móveis de madeira, que a última acabamento é feito com lixa de unha na madeira. Gente, é incrível. Então, como é que... ele só é maravilhoso, aquele toque da madeira só tá assim, acetinado, parecendo uma seda, porque teve uma pessoa que foi paga para pegar uma lixa de unha. Exato. Show. E lixar. Show. Então, como é que isso não tem custo? Então, você só quer... Então, assim, até fazer uma campanha, gente, da antifalsificação. Porque a pessoa que falsifica não tem esse cuidado, não passa lixa de unha, não desenvolveu o produto. O produto vai... A nossa Chese é cheia de falsificação por aí. Aí você senta, o bumbum vai bater lá no chão, ou então não é confortável porque não cedeu. Então, é tanta coisa que tem que ser feita dentro da indústria séria. Sim. Por exemplo, a Tideli está desenvolvendo a linha da Chese para botar em iate, em barco transatlântico e tal. Incrível. Então, você pensar, eu nunca tinha pensado nisso. Demais. Que tudo que vai num barco tem que ser fixado no chão. Porque se balançar, não anda. Como fazer isso fixado sem que as pessoas percebam? Entendi. Então, pensa o tanto de trabalho que uma indústria... Gente, é gente que tem que ser gabaritada, chancelada, para poder fazer... É um mundo de gente que está por trás de desenvolver aquele produto que as pessoas não enxergam. Deixa e por pensar, isso... né? Deixa pensar até ele sair, você sentar. Tem muita gente envolvida. Ai, gente, esse podcast podia ter 2 horas. Já passamos nosso tempo aqui e eu tô continuando, porque eu adoro conversar com vocês. Essa vai ser a primeira de várias, porque a gente tem que contar a história de vocês inteira, né? Aqui a gente foi reto no que a gente queria saber mais sobre a opinião de vocês, o porquê vocês não estavam na amostra. Exatamente. Mas, assim, pra gente finalizar esse podcast, porque a gente vai marcar o próximo. Vamos pra contar toda a história. E a gente vai estar na Casa Cor Brasília, viu, gente? Vão visitar a gente em Brasília. Ai, bacana. Que demais. Quando que começa a Casa Cor Brasília? É setembro, eu juro que eu não lembro a data. Mas em setembro. Depois dos 15 a gente esquece as coisas. Normal. Tamo junto. Mas assim, então, eu já ia perguntar sobre um spoiler do segundo semestre, então, Casa Cor Brasília. E algum projeto, assim, que vocês estão bem empolgados, assim, que gostariam de... A gente é bobo, porque a gente se empolga com tudo. A gente é feliz. Isso que faz a diferença. Isso é legal, isso é legal. Se empolga com tudo, é muito, muito... A gente é por isso que é bom trabalhar, né? Porque se você não trabalhar de casa, sair todo dia para trabalhar feliz e contente com o que você tá fazendo, o que resta na vida? A gente passa a maior parte da gente lá botando. Gente, é por isso que o podcast, eu vou voltar a me reconectar com todo mundo, porque ao invés de marcar, a gente nunca consegue marcar o café, já viu? Vamos marcar o café, fica nessa. Nunca dá certo. Vamos marcar um podcast. Arrasou. Aí a gente troca ideia. Quem sabe vocês... fica aí. Logo, uma história aí. Vamos embora. Gente, mas assim, eu queria continuar mais, tem até mais perguntas, mas não temos mais perguntas, mas já estouramos o tempo. A gente deixa essas perguntas guardadinhas. Exatamente. 1.2, né? Mas olha, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Comecei falando, sou fã mesmo de carteirinha, não é à toa que eu escolhi vocês para esse super projeto. Marcou minha vida de todas as formas. Primeiro, marcou positivamente porque eu realizei um sonho. Eu queria realmente aquilo ali, vocês conseguiram, assim, transformar o que eu pensei ali em realidade. Isso é um fato. Então, assim, eu sou fã mesmo, quero continuar com essa conexão, agora mais que nunca fiquei mais parada esses últimos anos, mas nos bastidores, agora voltei com tudo aqui para a linha de frente. Vamos com tudo. Obrigada por ter vindo. Aceito o convite da Ana também, que a gente escolheu juntas, né, Ana? Com certeza. Foi um prazer recebê-los. A gente que agradece o convite, porque a gente sabe quando... Você sabe como a gente anda junto, né, Daiane? Sempre. Então, a gente sempre está junto contigo nas coisas que a gente sempre são inovadoras. E a gente agradece o convite, porque é sempre... Sempre é um prazer conversar com você. Né? Prometo não ir no escritório para chorar. Para vibrar.
Para celebrar. Gente, arquiteto é psicólogo, é psiquiatra, é amigo, vira tudo, não é? Tudo. Nossa e senhora. você, Agora explica pra ele, você chorou, gente. Foi perrengue de prefeitura. Nossa, perrengue, nossa. Aquela obra e não vai. Gente, é loucura. E vigilância sanitária, não sei o que, e vai, não vai. Nossa, mas... Nossa senhora. Mas valeu a pena. Quando ficou pronto, eu olhei aquilo ali. Nossa, que projeto. Extraordinário. E, gente, entra, né? Depois eu quero entrar pra ver o projeto. Depois eu vou postar, até de repostar. Postei no dia que ele foi publicado, postei no Stories, vou postar no Stories lá do escritório, ele no site indiano. É, isso aí. Legal. E aproveitando para elogiar vocês, eu vejo pouco as redes sociais, porque eu não consigo, inclusive, tá na minha lista de tarefas ali, separar um tempo para ver, mas quando eu vejo, vocês estão super modernos, inovadores, né? Na parte de reels, de vídeos. Muito legal. E eu queria também deixar um elogio, porque, assim, projeto comercial, como o André falou com muita clareza, é algo muito difícil de ser feito. Sim. E eu tenho visto isso da parte digital, que a Daiane fala, nossa, como é difícil a gente ter umas viradas de chave. Eu vejo que vocês fizeram isso com maestria também nos projetos comerciais, por exemplo, decorados, que eu fui recentemente um que tem a assinatura de vocês e que ficou belíssimo. Então, assim, parabéns, porque a gente é muito fã do trabalho mesmo. Obrigado. Ficando feliz. Eu já não vou dormir, ó. É isso aí, gente. Que pena que acabou. Nossa próxima convidada já chegou. Já está à nossa espera. E é isso. Temos mais 2. Continue aqui com a gente, com a nossa maratona. Valorizem essas hosts incansáveis. Sem bola. Nossa, aí a quantidade de podcast que vocês estão falando, gente, ó, tô tirando chapéu, viu? É porque vocês gostam de conversar. Então, ao invés de marcar o café, vamos marcar o podcast. Gente, obrigada. E fiquem aí. Até o próximo. Até o próximo. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.